Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar de American Horror Stories e de novo sobre coisas reais que possivelmente inspiraram a série. Eu já fiz um vídeo assim falando da primeira temporada e eu vou deixar ele em algum lugar aqui da tela, mas hoje a gente vai falar especificamente da segunda temporada. Mas é isso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vem vinheta e partiu os vídeos. Bom, a gente vai começar com o episódio Aura, que tem como temática uma câmera de segurança que atrai espíritos. E assim, existem sim aplicativos que prometem atrair fantasmas, só que isso é feito de maneira proposital. Em 2013, os caçadores de atividades paranormais Roger Pingleton e Jill Bites decidiram criar e lançar um aplicativo que promete dar voz aos fantasmas que estão aí pela sua casa. Segundo o casal, esses barulhos que às vezes a gente escuta pela casa podem ser espíritos tentando se comunicar do além. Então o aplicativo ia juntar esses sons e traduzir em palavras. Mas assim, eu não achei nenhuma matéria falando da eficácia disso, ou alguém falando, ah, que legal, consegui realmente me comunicar com os mortos. A única notícia que eu achei foi de quando o casal lançou o aplicativo, que na época custava 99 centavos de dólar, se eu não me engano, na App Store. E assim, também existem câmeras que tiveram relatos, né, de que essas câmeras teriam pego e filmado alguns fantasmas. Como a série foi lançada ali em outubro de 2022, eu procurei casos que fossem no máximo de 2021 e eu realmente encontrei uma história de uma câmera exatamente igual a da série, dessas de segurança que ficam na porta, que diz ter pego um fantasma. Eu vou deixar o vídeo aqui, porque tem um videozinho na internet, mas não me pareceu um fantasma, me pareceu mais uma criança aleatória correndo ali pela rua. Depois a gente tem o episódio Drive, que é o que eu considero o mais real dessa série, justamente por causa da temática do casal de serial killers. E assim, como uma grande fã de True Crime, eu acredito que esse episódio foi inspirado em vários casos, mas tiveram duas histórias que me lembraram bastante o que aconteceu ali no episódio, que é a história do assassino da caixa de brinquedos e da Elizabeth Ridgway. O assassino da caixa de brinquedos, mais conhecido como David Parker Ray, teve uma infância bem conturbada e já na vida adulta ele gastou uma bela grana para transformar um caminhão em uma caixa de tortura completamente à prova de som. Ele sequestrava, torturava, abusava e drogava mulheres naquele lugar. A namorada dele e a filha, a Cindy Lee Hand e a Jessie, também foram presas por serem cúmplices. E esse cara só foi preso por causa da Cynthia Vigil, uma prostituta que ele tinha sequestrado e depois de passar pelo inferno conseguiu fugir. Ela saiu correndo completamente nua pela rua até que ela encontrou um trailer e daí a galera que morava ali ajudou ela a chamar a polícia. E assim que a polícia chega, eles já começam a investigar a situação e assim que ela termina de contar a história, eles já são presos, o casal, né? No julgamento tiveram umas idas e vindas por causa da profissão da Cynthia. Falaram que não tinham como ter certeza que ela tava ali contra a vontade. Mas assim, tinha áudio do cara dizendo que ele ia abusar das minas. Tinha vídeo dele torturando outras pessoas. E lembra que eu falei que ele drogava as vítimas? Então, apareceram outras vítimas que tinham saído vivas, mas que acreditavam que aquilo lá era um pesadelo por causa das drogas, porque elas realmente foram muito drogadas. E também tiveram vítimas que sabiam que o que tinha acontecido era bem real, mas por causa das drogas não lembravam do rosto dele e nem onde tinham sido raptadas, então as acusações não iam pra frente. A segunda história que eu vou falar é da Elizabeth Ridgway. Ela é um pouco mais antiga, mas a história dela tá com detalhes aqui no livro Lady Killers. É um livro maravilhoso, a história também é bem interessante. Mas então, a Elizabeth nasceu em uma pequena vila da Inglaterra, morou com os pais até ter mais ou menos 29 anos. E assim, depois de uma briga com a mãe, ela envenenou a mãe dela e o pai nem desconfiou de nada. Só que teve uma hora que ela decidiu sair da casa do pai e foi trabalhar como uma criada na cidade grande. E o patrão dela quase nunca estava em casa, então ela recebia muitos visitantes e ela sempre fazia promessas de casamento e coisas assim. E tiveram 2 visitantes que acreditaram muito nessas promessas e estavam esperando para se casar com ela. Só que teve uma hora que isso ficou inviável e não dava mais para ela acabar com aquele triângulo amoroso sem causar um escândalo. Então um dos caras tinha que morrer e ela envenenou o cara que era mais pobre. Só que depois que ela se casou, ela percebeu que o casamento não era aquilo que ela pensava, ela ficou meio entediada e envenenou o marido cerca de 3 semanas depois do casamento. E assim, provavelmente ela teria matado muitas outras pessoas se não fossem os 2 aprendizes do ex-marido dela, né?
porque eles perceberam que o cara tinha sido envenenado, contaram pra família dele e a Elizabeth foi presa e condenada à fogueira. E chegamos ao episódio Necro. O episódio é cercado por várias histórias sobre a morte e a que eu considerei principal, né, é sobre a mina que se enterra viva junto com o companheiro pra ficar com ele até a próxima vida. E o interessante é que essa história realmente aconteceu. Em 2018, arqueólogos encontraram um casal que estava enterrado junto há mais ou menos 3.000 anos em uma região que hoje é da Ucrânia. E assim, a mina tava muito abraçadinha no cara, então falaram que não teria como ela ser colocada nessa posição se ela já tivesse morta quando o enterro foi feito. Mas é bem possível que ela tenha tomado algum tipo de veneno ou alguma coisa assim pra fazer esse processo do ser enterrada viva menos agonizante. Também teve um caso mais recente, só que isso não foi de um casal, né? Foi um cara que ele se enterrou vivo porque ele acreditava que se ele passasse a noite inteira debaixo da terra, ele ia ter sorte pelo resto da vida, só que ele faleceu nesse processo. Existem outras coisas que eu acredito que influenciaram uma coisa ou outra na série, né? Obviamente a Blood Mary, por exemplo, que é uma lenda urbana bem conhecida e a gente tem até uma versão brasileira, que é a loira do banheiro, né? E assim, no episódio Lifting, aquele dos belos, né? Quando eu tava pesquisando, eu realmente encontrei uma mina que ficou com um nariz de porquinho, só que foi um acidente. Ela começou fazendo uma rinoplastia, aí deu um pouco errado e ficou com um problema, aí fez outra cirurgia e ficou com outro problema. E depois de 4 cirurgias, se eu não me engano, o nariz dela ficou bem deformado e realmente ficou parecendo de um porco. Mas ela conseguiu consertar isso depois e hoje o nariz dela já tá super bonitinho. Bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Como eu já disse quando eu tava falando da primeira temporada, não tem como garantir que a série se inspirou nessas histórias. Mas assim, no mundo nada se cria, tudo se transforma. Então eu acredito sim que os criadores se inspiraram em algumas histórias reais pra criar a série. E é lógico que tem elementos bem fantasiosos e bem ficcionais, mas é isso, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.